lá nessa última edição do Papo com o Editor do Broadcast Político de 2022. A gente conversa com o governador eleito do Rio Grande do Sul e também escolhido para ser o presidente do PSDB a partir de 2023, Eduardo Leite. Governador, muito bem-vindo nessa última edição. A gente tem aqui Beth Lopes, minha colega de todas as jornadas. Muito bem-vinda, Beth, muito bem-vindo, governador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder conversar aqui com todos vocês. Governador, o PSDB teve um desempenho modesto, né, nas eleições de governo, né, para 2022, não participou da eleição presidencial, o senhor era um dos pré-candidatos, conseguiu eleger aí 3 governadores no segundo turno, né, inclusive o senhor. Como é que o senhor avalia a necessidade do partido repensar esse desempenho de 2022 para 2023? Olha, Gustavo, a gente teve uma eleição que foi polarizada ao extremo, né? Nós observamos aí os candidatos já no primeiro turno com mais de 40% dos votos, um deles quase vencendo a eleição no primeiro turno, um ex-presidente da República contra o atual presidente da República, e em polos, né, muito distintos, num enfrentamento duro que já vinha de muitos anos e que estreitou o caminho do centro político, né, daqueles que se colocam numa posição de moderação e de equilíbrio. Foi uma eleição dura, não apenas para o PSDB, eu diria, né, mas para o centro como um todo. Especialmente aqueles que se posicionaram ao lado de um ou de outro, tiveram mais sucesso nesse cenário eleitoral. Aliás, aqueles que concorreram nas eleições sabem bem do que eu estou falando, ou daqueles que trabalharam nas eleições como cabos eleitorais, conversando com as pessoas, sabem como é que era a abordagem. Ao conversar com qualquer eleitor, antes de perguntar quais são as suas propostas, quais são os caminhos que você enxerga para isso ou para aquilo, o que você deseja fazer, a primeira pergunta do eleitor era: está com Lula ou está com Bolsonaro? Né? Ou seja, uma eleição que especialmente estreitou o caminho no centro. Então foi difícil, né? Mas nós entendemos que daqui para frente o que precisamos é justamente ter um centro que apresente a sua cara, né? Que apresente o seu posicionamento. Estar no centro não é não se posicionar, estar no centro é estar equidistante destes polos, capaz de dialogar, mas com posição sobre os assuntos. Agora, vamos ter que exercer esta revisão, esta autocrítica, entender como é que é o caminho que a gente deve percorrer, sem nos afastarmos aí dos nossos princípios, daquilo que a gente defende. Governador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Papo com o Editor. Foi evidente que o PSDB perdeu força nessas eleições, né? Ele vem perdendo há um tempo, era muito comum a polarização PT-PSDB, né? Que vimos durante muitos anos até a eleição de Bolsonaro. Dentro deste cenário, obviamente, vocês estão fazendo uma revisão de tudo, né? Como o senhor falou, né? Uma autocrítica, tem conversado com correligionários, né? Hoje o PSDB governa 3 estados, mas perdeu São Paulo, né, que é um estado que é um poderio, né, de força. Dentro dessa linha, o PSDB pode oficializar a inclusão do Podemos e PSC, a federação que já tem o Cidadania. Semana passada a gente conversou com a presidente do Podemos, a Renata Abreu, e ela disse, né, que o processo deve ser encerrado até final de janeiro. Esse é um dos caminhos, incorporar. Qual é a nova cara do PSDB que o senhor pretende ali, né, encaminhar ali e conduzir? Bom, a gente tem uma conversa bastante avançada com o Podemos. A gente tem que olhar do ponto de vista pragmático, né, o que é o tamanho que se deve ter para ter espaço e representatividade na política. Tem relação, especialmente depois da cláusula de barreira e dos componentes todos, né, o tempo de televisão, os recursos, tudo isso que envolve
a cena política brasileira tem correlação com o número de assentos, né, o número de deputados no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Então, a gente conversa com o Podemos, esta federação que vai se encaminhando para ser ampliada, nós já temos uma federação com cidadania, né, PSDB Cidadania, vai se encaminhando para termos a participação também do Podemos. E isso, entendemos, vai dar mais força para este campo que nós queremos representar, né? Que nós entendemos que representamos no centro, que tem agenda e propósito e visão para o país. E aí, mas não, como eu tenho dito, não adianta ter o pragmático sem o programático, né? Sem nós discutirmos o programa, a consistência, o conteúdo do partido ou da federação, que é o passo imediatamente seguinte, fazermos os congressos, os seminários, os grupos de trabalho, vamos identificar ainda os formatos mais apropriados para isso, para que a gente possa promover essa discussão interna que vai proporcionar alinhamento de discurso, de posicionamento sobre os temas, das bandeiras que devem ser especialmente erguidas por este grupo desta federação e, assim, melhorarmos a nossa comunicação com a população sobre os temas daquilo que mobiliza parcelas da sociedade, de forma a resgatarmos o protagonismo que entendemos que devemos ter junto à sociedade e nas eleições. E aí, assim, buscar sensibilizar as pessoas e resgatar a confiança no centro, no equilíbrio, na serenidade, na moderação, na ponderação. Por isso que eu tenho dito, é mais do que sobre o PSDB, é sobre recuperarmos a força do centro político para que o país possa evitar estar diante da mesma polarização daqui a 4 anos. Esse é o nosso esforço. Governador, por falar em recuperação da força do centro político, um dos temas que surgiu recentemente, além da questão do Podemos, do PSC e de Cidadania, né, da federação, foi uma possível fusão, uma volta do PSDB ao ninho com o PMDB. O senhor já negou que isso esteja sendo discutido no momento, mas a gente queria saber se isso é possível, se houve muita aproximação, né, do senhor com a senadora Simone Tebet, que foi o grande nome, né, da terceira via, acabou sendo o grande nome da terceira via na eleição. Enfim, como é que estão essas conversas? O senhor pretende procurar o presidente Baleia Rossi do MDB para poder tentar fazer algum desenho de volta para o ninho, hein? O Tucano voltando para o ninho do MDB? Na verdade, Gustavo, fusão nunca se discutiu, né? O que houve, algum tipo de conversa, foi sobre federação, mas que também não parece ser o caso, né? As conversas internas aí do PSDB, o entendimento é de que não seria o caso de avançar na federação com o MDB. Embora seja um partido parceiro, foi meu aliado nas eleições do Rio Grande do Sul, meu vice-governador eleito é do MDB, nós apoiamos a senadora Simone Tebet, temos bastante sintonia em muitos estados, mas do ponto de vista de organização partidária não parece ser o caso de avançar na formação da federação, embora podemos e devemos até discutir formas aí de trabalharmos conjuntamente por esse fortalecimento do que dizemos aí ao centro democrático, mas não há uma perspectiva neste momento de evolução certamente de fusão não é o caso, e de federação também até aqui não há sinalização de que se tenha condições de avançar. Governador, já que, né, não se discute fusões assim, mas os blocos partidários, o PSDB vai buscar partidos como o PDT e o PSB para tentar formar assim, um grande bloco, levando em conta que Alckmin, né, que ainda é visto por muitos, né, como tucano, é difícil, né, ele perder essa postura, ele está no PSB. Isso poderia facilitar para se criar um grande bloco, apesar dele ser governo hoje, né, como é que ficaria ali no Congresso esse bloco, se isso está em discussão? Esse é um dos pontos. A gente não é
não há perspectiva de integrarmos a base do governo, né? Então, isso acaba sendo um limitador na formação de blocos com esses partidos, por mais que tenhamos também até pontos de convergência em determinados posicionamentos, em determinadas políticas públicas que entendemos devem ser valorizadas, né? Temos boa relação com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, naturalmente nosso ex-companheiro de partido. Criamos uma relação muito positiva, saiu do partido pelas circunstâncias do processo político, mas mantemos uma boa relação. No entanto, né, de outro lado, Beth, há divergências também muito fortes em relação a posicionamentos do governo eleito, né? A gente está vendo aí os encaminhamentos que estão se dando na economia, na verdade, a falta de encaminhamentos claros, e mais do que isso, a escolha, né, por lideranças na área econômica que geram mais dúvidas do que certezas sobre quais serão os caminhos adotados na política econômica, esta ampliação do teto de gastos sem uma clara demonstração de quais serão as medidas compensatórias ou que vão levar no médio e no longo prazo a um reequilíbrio das contas, a questão agora da lei das estatais, uma série de preocupações que nós temos. O PSDB se notabilizou como um partido da responsabilidade fiscal, né, e da modernização da máquina pública. O que a gente está vendo aí é pouco apreço pela responsabilidade fiscal e uma involução, né? Aquilo que veio para melhorar a governança das estatais, das empresas, está sendo, nesse momento, está refluindo, está retrocedendo, né, o país na governança das estatais, a partir do que foi aprovado no Congresso, na Câmara Federal, nesse momento, sobre a Lei 13.313. Então, a gente tem uma situação que gera, embora tenhamos até sinergia e sintonia em alguns pontos, geram impasses que me parecem dificultariam a formação desses blocos que você mencionou. Governador, quando o senhor fala em escolhas de lideranças que geram mais dúvidas que incertezas, o senhor se refere ao ministro indicado Fernando Haddad e ao presidente também indicado do BNDES, Luiz Mercadante? Sim, tenho o meu respeito, o ex-ministro e ex-prefeito, agora futuro ministro Fernando Haddad, mas quando você escolhe alguém que não tem um histórico, né, de atuação na área econômica específica para ser o ministro da Economia, dentro de um cenário que a gente tem de crise, né, porque nós temos uma situação de juros elevados, os juros nos países ricos também em elevação, projetando até uma possível recessão econômica ou desaquecimento da economia global por conta, né, do que os outros países estão fazendo para combater a inflação. Tudo isso gera uma circunstância especialmente difícil, e colocar alguém que não tem um histórico, quer dizer, se você colocasse ali alguém que tem um histórico de atuação na área econômica, você já sabe, você dá a previsibilidade que é desejada, né, pelo mercado, e o mercado nada mais é do que a soma das intenções e das projeções de gente que está investindo e empreendendo. Então, parece um ente, né, quando falam do mercado, parece estar falando de alguma coisa, de um bicho nervoso e malvado, né? E, na verdade, a gente está falando do conjunto dos investidores, dos empreendedores, do que movimentam os recursos na economia, que vão gerar emprego e renda. O que ele mais deseja, o investidor, é previsibilidade. Quer saber, vou colocar meu recurso, vou investir, vou empreender, vou gerar uma atividade que vai gerar negócios, vai gerar empregos, sabendo que o caminho que as coisas vão tomar. E as pessoas estão, nesse momento, cheias de incertezas.
e a indicação do ministro não resolve essas incertezas, pelo contrário, gera mais dúvidas, né? E manifestações que o presidente eleito tem feito geram essas dúvidas. A gente torce para que dê certo, né? Ninguém está torcendo contra, mas essas dúvidas acabam comprometendo a capacidade de crescimento econômico do país, e quem paga o preço, certamente, é a população que mais precisa que as coisas deem certo. Governador, muitas lideranças tucanas, inclusive os chamados pais do Plano Real, né, o ex-presidente Fernando Henrique, deram apoio irrestrito, uma espécie de cheque em branco ao presidente Lula durante a campanha contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor teme que, né, essas incertezas, obviamente, né, como o senhor falou, né, todos torcem, né, para que tudo dê certo, que a fatura possa ser cobrada também do PSDB no futuro, se algo ali sair um pouco fora do que todos desejam e pretendem? Na disputa política, Beth, sempre vai sobrar para um lado para o outro, quer dizer, no debate, a narrativa, né, a palavra do momento, assim, que a gente mais disputa são as narrativas, né, que se estabelecem naturalmente no enfrentamento do processo político, eleitoral, do que venha pela frente, cobrarão a conta para um lado ou para o outro, né? Assim como nos posicionamentos que se teve em relação a Bolsonaro no passado, o PSDB e eu até fomos cobrados sobre o voto lá de 2018. Agora, né, diante do que possa vir a acontecer, serão cobrados os posicionamentos em relação a esta eleição, porque, na verdade, não será conhecido o efeito de uma eventual eleição do adversário, né, que poderia ser ainda pior. A verdade é que nesse processo eleitoral tão acirrado, né, o valor que foi dado no apoio de muitos dos membros do PSDB, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique ao presidente eleito Lula, se deram em cima de um valor importante que é o da democracia, e um sentimento de que os tensionamentos criados, especialmente, né, com uma espécie de assentimento, no mínimo, para dizer o mínimo, consentimento do presidente da República, foram estimulados aí movimentos antidemocráticos. Ou seja, uma frase que eu ouvi de alguém, é mais fácil combater a corrupção e buscar consertar os erros da economia do que recuperar a democracia, né? Esses foram os sentimentos que embalaram lá manifestações de apoio de lideranças do PSDB ao ex-presidente Lula. Mas, dada a eleição, passada a eleição, o posicionamento do PSDB será o da cobrança daquilo que nós entendemos deva ser a organização do Estado e do governo, né? Quais são as medidas, quais são os encaminhamentos que vão se dar na economia para poder atender às necessidades do povo brasileiro. O PSDB tem que fazer este papel. Esse é o nosso diferencial. Não de ser um partido no centro que gravita em torno do poder, seja quem o exerça, né? Quem venha a exercer o poder, mas sim um partido que está no centro, com posições, com convicções e com propostas, né? Com caminhos que apresenta e com uma agenda para o país. Então, a gente vai ter que mobilizar as nossas equipes, é isso que eu pretendo ajudar a fazer na liderança do partido, para que a gente tenha esta agenda com clareza e nos opondo a medidas que entendamos aí o governo vem adotar sejam ruins para o país, apresentando propostas alternativas. Foi assim que fez, por exemplo, o senador Tasso Gereissati no Senado ao apresentar a alternativa ao teto de gastos, né? Quer dizer, não é simplesmente criticar, reclamar, ir contra, mas ajudar a apresentar um posicionamento que entendemos seja melhor para o país. Governador, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu queria fazer umas duas perguntinhas mais regionais e locais. Aí. A gente teve a questão da privatização da Corsan, né, que estava parada na justiça e agora foi liberada. Eu queria saber como é que o senhor vai lidar com isso, se isso é possível ser lidado já ainda
nesse final de governo, nessa transição do seu vice-governador, que era o vice-governador, atual governador, para o senhor? Qual que é o calendário dessa privatização? E também a questão do ICMS, né, com a possível volta da cobrança do ICMS, principalmente sobre combustíveis ainda a partir de 1º de janeiro. Bom, sobre a Corsan, a Justiça liberou os atos preparatórios ao leilão e o próprio leilão, né, restando ainda pendente depois a assinatura do contrato e a efetiva transferência da empresa. Mas, ou seja, o leilão vai acontecer nessa próximo dia 20, está agendado, 20 de dezembro, o leilão em São Paulo, na B3 da companhia. E que eu entendo é o caminho correto, né? Estou convencido de que o papel do Estado, que é importante lembrar, não se ausenta do serviço de saneamento. Ele regula, ele fiscaliza, ele estabelece as regras e fiscaliza a execução do contrato. A operação é feita por uma empresa privada. Mas por quê? Porque a empresa privada tem a capacidade financeira e tem a capacidade também de ser mais ágil. Você tem 317 municípios que têm contratos com a Corsan, que se relacionam com a companhia de saneamento no estado, e para fazer os investimentos necessários para elevar de 20% do esgoto coletado e tratado no Rio Grande do Sul hoje para mais de 90% em 10 anos, os investimentos são da ordem de 15 bilhões de reais. E, em primeiro lugar, a companhia não tem esta capacidade de fazer os investimentos. Em segundo lugar, mesmo que ela tivesse os recursos, mesmo que houvesse alguém fizesse um PIX para a companhia e ela tivesse os 15 bilhões imediatamente, ela teria que fazer centenas, talvez milhares de licitações, né, de redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estações elevatórias e estações de tratamento de esgotos, todas independentemente uma da outra, né? Porque são obras, embora se relacionam num sistema, elas são obras que os órgãos de controle exigem que sejam fragmentadas em licitações separadamente. E aí o que acaba acontecendo é que, eventualmente, ganha uma empresa que consegue fazer uma obra, mas na outra há uma disputa judicial, a obra não sai, ou a empresa que ganhou não tem capacidade financeira para executar e acabou mergulhando o preço, aí pede aditivos, os aditivos são parados nos órgãos de controle da próprio Estado, da Procuradoria, da Controladoria do Estado, e aí as obras não saem e a meta não é atingida. O benefício da privatização é você fazer, num processo, né, o encaminhamento dos contratos com a obrigação dos resultados. Então, a companhia privada vai poder adotar medidas mais modernas para a execução. O que importa ao Estado que entregue o resultado de chegar àquela universalização da coleta e tratamento de esgotos, e o Estado vai dar as regras e fiscalizar a execução desse contrato. Então, estou absolutamente convencido de que é o caminho correto, adequado. É importante dizer que não se privatiza o serviço. O serviço continua público, com uma operação privada. Na verdade, é isso que acaba acontecendo, como já é transporte coletivo, por exemplo, né? Que é um serviço público operado por empresas privadas, invariavelmente, e com regulação da tarifa e das regras do funcionamento do transporte pelos municípios. Então, aqui no saneamento, assim como já fizemos na energia, que tem também prestação de serviços por privados sob regulação, como é o caso da distribuição de gás, que também privatizamos, entre outros tantos serviços. E sobre a outra pergunta, Gustavo, era o ICMS, governador. Olha, é um tema que vai ter que encontrar solução com compensação pela União ou com a declaração da inconstitucionalidade da lei, que eu entendo particularmente é inconstitucional. Houve uma interferência, né, um precedente de uma interferência da União nos entes subnacionais. Isso é muito ruim, muito negativo, além de que é importante lembrar, não é um dinheiro do governo ou do governador, é um dinheiro da saúde, da educação, da segurança, que foram diminuídos de uma hora para outra. Nós fizemos reformas no Rio Grande do Sul muito profundas na Previdência, nas carreiras do serviço público, privatizações, reduzimos a despesa com a máquina suficientemente para a gente poder reduzir os impostos no Estado
que estavam majorados, estavam aumentados esses impostos quando assumiu o governo. Aí, quando a gente consegue equilibrar as contas, as nossas receitas correntes equilibradas com as nossas despesas correntes, a União vem e diz, não, mas as suas receitas agora vão ser alteradas porque você não pode mais cobrar desse jeito, e faz isso de uma hora para outra, no meio de um ano fiscal, sem qualquer tipo de planejamento. É evidente que isso isso fere o nosso pacto federativo, né? Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, bastante discutível colocar a gasolina como um item essencial. Então, é claro que a gente quer pagar menos, todos nós queremos pagar menos, mas o que se está discutindo ali é o caráter da essencialidade da gasolina, que é discutível, bastante discutível, porque nós já tributamos de forma diferenciada o diesel, que é essencial, porque transporta alimentos, transporta as mercadorias, transporta passageiros, né, das pessoas que não têm carro. Então, quer dizer, o deslocamento de materiais, de alimentos, de pessoas se dá majoritariamente por transporte movido pelo diesel. E neste, a tributação é menor. No Rio Grande do Sul, até menor do que a alíquota básica de 17%, é 12% a alíquota do diesel no Rio Grande do Sul. A gasolina não, a gasolina é utilizada por quem tem carro, né? E quem tem carro poderia estar se deslocando no transporte coletivo, tecnicamente, ou seja, a essencialidade é discutível aí. E o mais importante, nós tiramos dinheiro da educação, da saúde, das pessoas que mais precisam para atender a população, para diminuir o preço da gasolina para quem tem carro. Isso não parece acertado. Então, essa é a discussão que se está fazendo agora com a mediação do Supremo Tribunal Federal. Há um acordo que, inclusive, foi feito e que está sendo homologado no Supremo Tribunal Federal e que busca dar solução a esse tema, que talvez ainda se prolongue por mais alguns meses, mas está em vias aí de haver algum tipo de ajustamento. Agora, vai ter que encontrar uma solução, porque essas receitas são importantes para a manutenção de serviços básicos à população. Governador Eduardo Leite... Antes de acabar, posso, Gustavo, só uma última perguntinha? Sempre, Beto. Você é a nossa líder aqui. Aproveitar que é o último programa, né? Governador, uma curiosidade. O país ainda continua dividido. O Lula foi eleito, obviamente, aí, né? Tem um grande leque de apoio. Mas a gente vê ainda os partidários do presidente Jair Bolsonaro, chamados patriotas, ainda nas ruas, né? Ainda o povo não voltou para casa, está aí, né? Teve ali um episódio lamentável em Brasília essa semana, né? De vandalismo. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação e como o PSDB pode voltar à arena política, à cena, como ele pode se tornar viável, mostrar que é uma opção para a população. Como é que o senhor vê todo esse cenário? E essa questão de vandalismo, né? O senhor acha que isso pode se acirrar? Porque é preocupante, né, governadora? A gente está vendo aí que essas violência, processo, eles estão se acirrando cada vez mais, né? Em primeiro lugar, Beth, inadmissível, precisam ser repreendidas e ser dado consequência a quem pratica estes atos que são antidemocráticos, um atentado à democracia brasileira, sem dúvida nenhuma, precisa ser dado consequência a quem defende, estimula, financia e participa destes atos golpistas. A democracia é difícil, a democracia não é fácil. Eu tenho dito e insistido àqueles que questionam, reclamam da eleição do ex-presidente Lula, de que qualquer tipo de rompimento que defendo é muito mais danoso ao país do que suportar por 4 anos um governo com que a gente discorda dos encaminhamentos. Porque o país, as instituições são formadas pelas pessoas no tempo, no longo prazo, e a gente tem que ir construindo e empurrando na direção correta. Tem idas e vindas, avanços e retrocessos, mas a gente não pode ter ruptura, até porque se rompe para um lado, pode romper para o outro. As pessoas defendem rupturas para o lado que lhes convém, né? Sem se alertar de que, bom, se vão tolerar, teremos um sistema que tolera a possibilidade de rupturas,
o rompimento pode ser para o outro lado. Então, a gente vai melhorando as nossas instituições. Quando a gente olha no longo prazo, né, nos últimos 40 anos aí do processo democrático brasileiro, somos um país melhor, seguramente. O país avançou, né? O país é melhor hoje do que era há 40 anos atrás. Então, olhando, né, no longo prazo, uma distância histórica maior, a gente consegue perceber os avanços. As pessoas se apegam a situações pontuais e acabam fazendo, né, muitas vezes um drama, vamos dizer assim, de que está tudo errado, que as coisas não estão indo bem, que nada está certo, que vai, cara. E tirar o debate dessa questão das intenções de um ou de outro. O debate político tem que estar centrado nas soluções para a população. Essa é a minha visão. Como é que o centro, né, como é que o PSDB e o centro podem reocupar esse espaço? Eu acho que é como o ex-presidente Fernando Henrique disse, uma oportunidade. O centro tem que polarizar, né? Ou seja, não dá para ser amorfo, não dá para ser insípido, não, tem que ter sabor e tem que ter forma, e não basta se apresentar para a população dizendo que é nenhum nem outro. Tem que dizer o que é, né? O que defende, quais são as posições, quais são os caminhos, como é que faz, e fazer isso de forma afirmativa, com assertividade, e até com indignação, né? Uma indignação otimista e posicionada equidistante desses polos, que respeita as opiniões divergentes, mas que de forma indignada e firme deseja construir algo. É isso que eu entendo que a gente vai precisar construir nesta forma de comunicação, de posicionamento, claro, para que as pessoas entendam o que nós representamos, e aí sim possamos voltar a polarizar, né, mesmo estando no centro. Governador Eduardo Leite, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, desejar muito sucesso para o senhor nesse segundo mandato à frente do governo do Rio Grande do Sul e à frente do PSDB, né, um desafio bem grande. Queria agradecer a minha querida Beth Lopes, que está voltando aqui na nossa companhia. É muito bom ter você de volta, Beth. Agradecer a Sofia também, a Sofia que fez toda a produção desse programa. E agradecer ao Cláudio da Luz, que está fazendo a edição final. Muito obrigado a todos e até o próximo ano com mais um Papo com o Editor.